Olá, minha gente do Estação da Fé, Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos redimir. Aqui chego eu, Reverendo B.G. Moraes, para estar com todos vocês em mais uma live abençoada de todo dia, sabendo que a mão de Deus é conosco para nos ajudar, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer todas as lutas e tribulações. Hoje é dia que faço a oração da fé para cura e libertação. E vou fazê-la. Se você quiser, prepare um copo com água, deixo aí próximo de você, porque vou pedir a Deus para abençoar a água. E já vi muita gente, ao beber da água consagrada, usando a fé, receber a bênção, o milagre, a cura. Que assim possa ser com você também, acredite. Antes de trazer aqui uma palavra de fé e também depois fazer a oração, eu gostaria de falar com vocês a respeito dos nossos planos maravilhosos para o próximo domingo. Domingo 25, dia do Natal, o dia que comemora-se o nascimento de Cristo, convencionalmente, porque, na verdade, ninguém sabe o dia exato. Mas as pessoas assim o fazem e, como nós não somos contra Cristo e damos, claro, graças a Deus pela sua vinda e o seu nascimento, a gente aproveita e rendemos graças ao Senhor. Portanto, domingo estaremos naquele domingo de oração, de louvor, de adoração, de comunhão com Deus, de coração aberto, rendendo graças àquele que perdeu a sua vida ou abriu mão de sua vida para que nós que tínhamos a morte pudéssemos ter vida. Então, vai ser maravilhoso, não falte. E mais, se você ainda não pegou a sua declaração de fé para 2023, aproveite e venha pegá-la, porque 2023 para nós, presta atenção, será o ano de novidades. O ano de novidades. Deus tem novidades para nós, boas. Isso a cada dia está enchendo mais o coração. E é Deus nos dando certeza de que 2023 é um ano de novidades para nós. Olha que coisa maravilhosa. Então, venha pegar a sua declaração. Eu vou ungir você, antes de dar a declaração, vou lhe ungir com o nardo, o bálsamo das novidades, e também vou fazer uma oração para que o Espírito de Deus lhe inspire, lhe oriente, em como você preencher a sua declaração de fé, declarando o que você quer de Deus para 2023. E por que eu vou orar? Porque nós pouco sabemos, Nem o presente direito a gente não sabe. Mas Deus é onisciente, tem toda a ciência e conhece o passado, o presente e o futuro. E nós nem sabemos de tudo que vamos precisar para 2023. Só que Deus, que já sabe tudo, Ele sabe do que precisamos. Por isso eu vou pedir para o Espírito Santo lhe inspirar, lhe orientar, lhe ajudar, para que na hora de você preencher a declaração, fazendo ali as suas declarações de fé sobre aquilo que você quer para 2023, Deus lhe oriente para que você escreva ali também aquilo que Deus mostra que a gente vai precisar. Olha que coisa interessante, não é verdade? Então venha receber essa unção com o bálsamo das novidades. Depois eu vou orar para Deus lhe ajudar e em seguida lhe entrego a declaração de fé para você levá-la para casa e preenchê-la. Porque no dia 31, aqui na nossa live, eu vou fazer a oração e a oração da virada, apresentando as nossas declarações de fé
ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa importante. E você não falte por nada, tá bom? Domingo agora, às 9 da manhã, e no final do culto, nós vamos ter a nossa confraternização da família de Deus, né? Aquele bate-papo especial, os cumprimentos, Feliz Natal, os abraços, os apertos de mão, né? Os toques de fé, de amor e alegria entre os irmãos. E, olhe bem, vai ser muito legal. Então, domingo agora, dia 25, às 9 da manhã, o grande dia, o grande encontro maravilhoso. Não fique em casa, tá bom? Bem, deixa eu agora vir para a palavra de Deus e aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, eu quero ainda hoje me ater àquilo que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra, que ele foi para a aldeia dos Gadarenos. E assim que desembarcou, já veio um homem possuído de demônios, e os demônios, usando o homem, já foram dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, bem sabemos quem és tu. Jesus então mandou que os demônios saíssem, e os demônios não queriam sair, e Jesus perguntou: qual é o vosso nome? Eles disseram: nosso nome é Legião, porque somos muitos. Mas Jesus deu a ordem que tinham que sair, não tinha para onde ir. Aí o que aconteceu? Os demônios falaram algo. No versículo aqui, Mateus capítulo 8, no versículo, cadê o versículo aqui? Mateus 8, versículo 29, diz assim: e eis que clamaram dizendo, aliás, o 30, para abreviar, Mateus 8:30. E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Jesus permitiu, obviamente, para nos dar lição, né? Claro, né? Nada Deus faz por acaso. E o fato de Jesus permitir que os demônios entrassem nos porcos, né, é uma coisa que ensina muita coisa a nós, muitas lições a nós. E aí diz aqui, verso 32, e ele, Jesus, disse-lhes: ide, ou seja, pode entrar nos porcos. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Se eu não me engano, é Marcos ou é Lucas, Marcos 4, 35, 41, que narrou o fato também, ou Lucas 8, 22 a 25, e aí em Marcos ou Lucas diz que eram cerca de 2.000 porcos. Então, considerando que em cada porco entrou um demônio, a gente pode dizer que aquele homem tinha uma legião de 2.000 demônios. É muita coisa. Terrível. Jesus expulsou os demônios do homem, o homem ficou bom, permitiu que entrasse nos porcos, os porcos se lançaram por um despenhadeiro nas águas, morreram afogados, morreram nas águas. Aí diz aqui no verso 33, que é onde eu quero chegar. Os porqueiros, que cuidavam dos porcos, né, fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera ao endemoniado, né? Lucas fala de 1, Mateus fala de 2. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, depois que os porqueiros anunciaram que tinha acontecido ao endemoniado. E vendo Jesus, toda a cidade, o povo, os moradores da cidade, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então os moradores da cidade fizeram o quê? Depois de Jesus libertar os endemoniados e os demônios se precipitarem, entrar nos porcos, eles se precipitaram no mar e morrerem,
Então, os moradores não entenderam. E, vindo a Jesus, eles pediram para Jesus se retirar deles, porque eles achavam que Jesus era, pensaram, entenderam que Jesus iria lhes causar mal. Você sabe que tem muita gente que pensa assim. Eles acham que Jesus, ao invés de trazer para eles bênção, vida, paz, salvação, mudança, transformação, eles acham que Jesus vai trazer sofrimento, tristeza, males. Né? A gente precisa entender que em toda e qualquer operação de Deus há propósito. No caso aqui, não só o propósito de libertar o endemoniado, o homem, coitado, estava oprimido, vivia que nem louco, ficava entre os sepulcros, andava de dia e de noite pelos montes, gritando, urrando, se cortava com pedras, atacava as pessoas que passavam por ali, e era tão violento que amarravam ele com correntes de ferro e ele arrebentava as correntes. Pense num caso desse. Jesus então libertou o homem. Como nós vimos na live de ontem, após os demônios saírem, ele ficou são, né, em perfeito juízo, e assentou-se aos pés de Jesus, se vestiu, porque andava nu, e agora queria seguir Jesus. E Jesus disse, não, vá para os seus e conte para eles quão grandes coisas Deus fez por ti. Eu falando aqui do povo da cidade, ao invés de abraçarem Jesus e quererem ficar com Jesus, ouvir Jesus, aprenderem de Jesus, para serem libertos, transformados, eles pediram para Jesus se afastar, porque ficaram com medo. Como os porcos morreram, eles achavam agora que Jesus ia causar mal. Mas não, Jesus permitiu para dar lição. Olha quantos demônios tinha no homem. Olha a obra dos demônios. Matam, destroem. Então a gente não pode entender as coisas espirituais da maneira errada. Pelo contrário, eles deveriam entender que homem é esse que expulsa demônios, liberta os cativos. É que eles colocaram o olhar, a atenção na coisa errada. Ao invés de olharem para os endemoniados que foram libertos e viviam tão violentos, eles olharam para os porcos mortos. A gente tem que olhar para o ser humano, para aquilo que Deus faz na vida do ser humano. Né? É claro que os porcos mortos têm lição. Foram os demônios que fizeram aquilo, não foi Jesus. O que importa é saber que Jesus libertou o homem. E aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 27, olha aqui algo que precisa entender, que eles não entenderam. Mateus 12, versículo de número 27. Jesus falando aos fariseus que acusavam Jesus de expulsar demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios, aí Jesus diz aqui, no verso 26, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Não tem como. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Inclusive nós hoje em dia, né? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. E aí no verso 28, Jesus reitera, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente, ou seja, é porque o reino é chegado a vós, o reino de Deus. Era isso que os gadarenses tinham que entender. Se Jesus expulsou os demônios, prova o quê? Mostra o quê? Que o reino de Deus chegou. Que as pessoas agora podem sair do reino das trevas, do reino do domínio de Satanás, do poder dos demônios, e passarem agora a estar no reino de Deus, que é um reino invisível, mas real. O reino,
um reino de justiça, um reino de paz e de alegria no Espírito Santo. Então, eles não entenderam a lição. E a gente tem que ficar de olho aberto para poder não errar também, deixando de entender as lições que Deus está nos dando. Então, o foco é: Jesus libertou o homem, expulsou os demônios. Então, por que isso aconteceu? Porque o reino de Deus, que é reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, chegou. Não estava aqui, mas esse reino foi trazido por Jesus. E nós podemos sair do reino das trevas, do reino da morte, onde Satanás domina, sair do domínio do pecado e por meio de Cristo, que é a porta de salvação, o Redentor, crendo em Jesus, a gente entra para o reino de Deus, escapa da morte eterna, do poder de Satanás, da escravidão do pecado e passamos a estar no reino de Cristo, que é reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, onde a gente vive em liberdade na presença de Deus. Olha aí, eles perderam e pediram para Jesus se retirar. Retira daqui, vai embora, não fica aqui não. Quando deveriam ter sentado aos pés de Jesus, fala-nos mais, Senhor. Queremos entender a obra dos demônios, por que tantos demônios? E que poder o Senhor tem que expulsou os demônios? Jesus ia explicar: olha, isso aqui significa que o reino de Deus chegou. E agora entendam o que é que significa o reino de Deus. Justiça de Deus, paz entre o homem e Deus, de maneira que ele pode agora se relacionar com Deus, e alegria no Espírito Santo, nunca mais tristeza que é trazida pelo espírito do demônio que oprime. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então essa palavra que eu queria deixar com vocês, e agora vamos orar. Não esqueçam, hein? Domingo, venha pegar a sua declaração de fé para 2023, o ano de novidades. Ah, que coisa boa! Eu estou vibrando, o coração cada dia se enchendo mais com essa coisa boa que Deus está nos dizendo. 2023, olha aí, ano de novidades. Deus tem novidades especiais para todos nós, para o seu povo, para aqueles que creem nele. Vamos tomar posse, vamos recebê-las. E venha pegar a sua declaração de fé. Como eu disse, vou fazer em você a unção com o bálsamo das novidades. Que maravilha, né? Vou orar pedindo para Deus, o Espírito Santo, lhe ajudar na hora de escrever e preencher a declaração de fé, porque Deus sabe de tudo que a gente precisa e a gente não sabe. E aí vou lhe entregar a declaração para você levar para casa, preenchê-la, porque no dia 31, aqui no canal, nós vamos fazer a oração da passagem do ano, possivelmente um pouquinho mais cedo do que o horário habitual, e aí vamos apresentar as declarações de fé a Deus. Depois, no domingo seguinte, no dia 8 de janeiro, na igreja também, ok? E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui onde eu estou acenando, tá vendo? E se inscreva, deixa o joinha e acione o sininho aí na sua tela para receber as notificações. Fazendo isso, você ajuda o canal e me ajuda a continuar pregando o Evangelho, e eu te agradeço de coração. O Deus do céu, que tudo vê em oculto e tudo sabe, porque Ele é onisciente, vai te recompensar pela sua boa atitude de ajudar o trabalho de Deus, tá bom? Obrigado de coração, você que hoje vai se inscrever. Vamos agora orar. Feche os olhos. Deus tem bênção para você. Jesus quer lhe ajudar. Como Ele libertou aquele endemoniado, Ele quer que todos nós vivamos libertos das obras do diabo, das perturbações do inferno, dos demônios, e eu vou orar para isso acontecer. Feche os seus olhos. Se você está com uma dor, um sofrimento, mal, coloque a mão onde você quer que Deus opere, e eu vou orar para o mal sair. Confie em Deus agora. Oremos então, feche os olhos. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, Deus Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Senhor, eu me chego a Ti em nome de Jesus para orar por
todos aqueles que participam comigo desta live e que agora colocaram a mão sobre o mal que lhes está perturbando, incomodando, oprimindo, trazendo sofrimento, dor, preocupação, inquietação. Seja o mal que for, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente nos libertou de tudo isso, de toda a opressão de Satanás, de toda a obra do inferno e de todo o poder de Satanás e dos seus demônios. Por isso, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu ordeno que esse mal sobre o qual essa pessoa colocou a mão, ordeno que ele desapareça, ordeno que ele suma, ordeno que ele vá embora. Seja o caroço, o tumor, a dor, a hérnia, seja a inflamação, a infecção, seja o inchaço, a ferida que não cicatrizava, externa ou interna, seja o mal que for, a dor crônica no joelho, nas articulações, na coluna, no pescoço, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno obra maligna, espírito de Satanás, saia dessa vida, saia desse corpo e vá embora. Eu te ordeno, em nome de Jesus de Nazaré, fora com todo o teu sofrimento, com todo esse teu mal, com toda a tua opressão, desapareça. Saia caroço, tumor, hérnia, infecção, inflamação, paralisia, o mal que for, acabou em nome de Jesus. Senhor, peço que abençoe essa água apresentada por essa pessoa. Peço nela a tua bênção, a tua unção, o teu poder, para que aqueles que dela beberem recebam de ti mais bênçãos, socorro, ajuda, o milagre, a vitória. Amém? E assim seja, e glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu creio que o mal sobre o qual você colocou a mão desapareceu. Creia você também e você recebe. Beba da sua água, Deus abençoe a todos e eu fico por aqui, hein? Até domingo às 9 da manhã, na grande ceia de Natal, com fraternização, come e bebe, mas antes o culto entregando a declaração de fé e orando muito forte, adorando a Deus, muita alegria. Deus abençoe. Paz, fé, amor e alegria de Deus para a sua vida e o seu coração. Até o próximo encontro, a próxima live. Deus abençoe. Tchau.